Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Antes de chamar o convidado de hoje, eu quero convidar vocês para participar do Minas Solar, realizado pelo Sebrae e a nossa parceira Genix. Me manda um direct no Instagram que eu envio um cupom de desconto. Eu quero te ver lá no Minas Solar, hein? No episódio de hoje, você vai conhecer a história do Geraldo Leonel, da Solarnel, empresa integradora de São João del Rei. Olha, Geraldo, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer ter você aqui no Boteco. Pelo que eu li da sua história, você já ouve o Boteco, então eu gosto mais, porque tem gente que se inscreve e ouve um ou dois episódios, mas você já tem até um episódio favorito, então eu gosto disso. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com as energéticas aí, os energéticos aí de todo o Brasil, né? É um prazer Ele é estar aqui. energético raiz. Sou dessa época, da época do checklist ali, anotando tudo. Olha Mas é um só, prazer estar aqui com gente. vocês. Espero que a gente consiga compartilhar uma história legal aí. E Geralda, é para te chamar de Geralda, para te chamar de Leonel, que eu achei que você gosta de chamar de Leonel, mas tem um momento certo para o Geraldo. Explica essa história aí. Então, é que sou muito novo, né? E para começar para vender energia solar, você tem que passar confiança para o cliente. Aí você chega e fala assim, nossa, sou o Leonel. Eu falo assim, nossa, Leonel deve ser um menino, né? Você fala assim, sou o Geraldo. Você já imagina aquele arquétipo do sábio ali, um senhor de 60 anos de idade, da barba branca. Já passa mais uma confiança ali, né? Hoje é para eu te chamar de Mas Leonel ou te chamar de Geraldo? não, hoje pode ser de Leonel. Acho que tá tranquilo. Já tá aqui no boteco mesmo, né? Já tá tomando uma gelada, né? E conta aí pra gente, né? Você tem 24 anos, né? Achei super novo. Como é que você começou no setor, Leonel? Então, eu trabalhava, a nossa empresa ela tá em São João del Rei, Minas Gerais, mas eu sou natural de uma cidade que chama Quartel Geral. Centro-Oeste de Minas, interiorzão, cidade tem menos de 5 mil habitantes. E na época eu trabalhava num provedor de internet e um cliente da zona rural precisava colocar internet na sua fazenda, só que lá não tinha conexão direta, né? A gente precisou montar um repetidor no meio do caminho, onde não tinha nenhum ponto de energia. Então a gente precisou montar um sistemazinho ali off-grid. Na época eu estava com 15 anos, não sabia nada de bateria, de placa solar. A gente montou um sistema lá assim, otimizador, um sistema super ineficiente, mas que ainda está funcionando. E aí eu me apaixonei e falei, nossa, isso é sensacional, quero trabalhar com isso. E aí, desde então, todos os passos que eu tomei na minha vida profissional foi para chegar no solar. E aí vim para São João cursar engenharia elétrica, porque eu precisava ter um conhecimento maior e mais autoridade também para falar sobre o assunto. E acabei ficando por aqui, montando a empresa. E aí, desde 2014, decidi que a gente montou esse sistema, falei, eu quero trabalhar com solar na vida. Então, não sou aquele tipo de pessoa que entrou na faculdade, não sabia o que queria fazer e descobriu depois. Eu sabia o que eu queria fazer e sabia o caminho que eu tinha que seguir para chegar no meu sonho. Então, desde então, tudo foi voltado para isso. Sempre gostei de solar e se eu precisar trabalhar disso o resto da vida, eu não preciso tirar férias, porque eu adoro, cara. Isso é sensacional. Que legal ouvir você falar assim com tanta paixão, né? E o bacana é que você começou muito novo, né? Se a gente for parar para pensar, olha isso. E você praticamente já foi ali é através de uma solução que você já foi conhecendo o mercado, né? E isso, na época eu não entendia nada. Eu fui pesquisar, a gente foi montar, eu trabalhava com o meu patrão na época, né? A gente foi pesquisar controlador de carga, bateria, como que é essa ligação. Eu falei, nossa, cara, isso é interessante. Pensei, e aí, na época ali, a gente estava com 15 anos, né? Na escola só se falava em sustentabilidade, meio ambiente. Falei, É realmente, se isso. existe um caminho, é esse caminho aqui, e eu gosto disso. Sempre fui de exatas e falei, não, vamos para engenharia, vamos correr atrás disso aí e vamos fazer dar certo, né? E graças a Deus, hoje eu não mudaria nada na minha trajetória. Tudo que a gente passou alguns perrengues aí no começo, A mas gente vai graças a chegar lá. Deus, E uma dúvida, né, que eu até fiquei aqui, eu fiquei curiosa, né? Esse assunto de bateria, de controlador de carga é muito legal, né? Com o passar do sim. tempo, né, na época, imagino que você absorveu a ideia, né, conheceu a tecnologia, conheceu, assim, a opção da solução, mas com o passar do tempo, você chegou a se aprofundar nesse assunto? Hoje, como é que você vê o mercado de bateria? Ó, eu acho que hoje o mercado de baterias no Brasil, ele caminha, ele vai estar engatinhando, né?
porque hoje a gente não tem uma tarifa diferencial para a hora de pico e simplesmente residencial, né? Hora de pico, hora fora de pico, isso não existe hoje. Eu acredito que quando as concessionárias começarem a cobrar essa diferença, isso vai aquecer demais, porque o cliente ele vai conseguir armazenar a energia dele, não para consumir à noite, mas para ele vender para a concessionária no horário de pico. Então, você vai conseguir diminuir o payback, que hoje o payback da bateria, ele acaba que ele não é tão curto, né, muito longo. Quando isso começar a acontecer, eu acho que o mercado de baterias no Brasil ele vai explodir, como já acontece em outros países, Espanha. No Brasil até já tem alguns clientes que pedem, a gente faz o sistema, mas ainda está meio que engatinhando, né? Mas é muito interessante, e eu acho que é o futuro mesmo, porque vai chegar um tempo, eu espero, né? Espero que chegue um tempo aí, que na hora que der meio-dia, todas as redes da concessionária estejam congestionadas de energia solar. E quando isso acontecer, a gente vai precisar de ter um sistema de gerenciamento de energia, né? Que acho que o futuro aqui do solar não é só de geração, é gerenciamento. A gente tem que ter um sistema bacana que consiga gerenciar, injetar em diferentes horários, escolher o melhor horário para consumir. E eu acho que esse é o futuro, não só a geração, como o gerenciamento da energia. A Não, gente já muito vê isso massa. acontecendo em diversos países, né? Eu acho que no Brasil que não vai ser diferente, não. Muito massa. E como é que foi, assim, a sua primeira venda, né? Porque não foi essa com 15 anos, por você abriu a empresa e como é que foi para você a experiência da primeira venda? Então, é porque, na realidade, quando eu estava durante o curso de engenharia, eu comecei a trabalhar de representante comercial de outra empresa de solar. Olha Depois saí só. dessa, Depois saí dessa outra empresa e aí peguei muito conhecimento em vendas, mas eu tinha pouco conhecimento do passo a passo em si. Então, não tinha muito conhecimento em questão de homologação, da própria montagem, que eu só vendia o sistema, né? E aí a outra equipe já assumia e tomava dali. Então, aí eu falei, estou precisando de mais know-how. Beleza, eu sei o que eu quero, mas eu preciso de know-how na área, preciso crescer nisso. Então, fui fazer estágio numa empresa muito otimizada, era uma empresa grande, mas com um escritório muito otimizado e pequeno. Então, eu consegui participar de todos os setores. Então, estou sentado aqui no escritório cuidando da parte de projetos, estava do lado do cara de vendas, estava da parte do cara da contabilidade, e eu tinha acesso a tudo isso. E para mim foi muito bom, cresci demais. Então, tive, assim, hoje eu sei, na época, quando eu entrei nessa empresa, eu não sabia o passo a passo, eu sabia ir ali fazer a venda. Então, eu descobri várias entrelinhas ali que, se eu soubesse, teria me ajudado a ser um vendedor melhor. Poderia ter oferecido outras soluções para o cliente. Então, falei, não, beleza, agora já tenho um know-how, vou abrir a empresa. E aí, na época, eu não tinha formado ainda, morava numa república, e um dos rapazes da república, que eu morava em São João del Rei, estava querendo instalar. Falei, não, peraí, então Olha vamos só, instalar para você. gente. E para a gente vender, a gente precisa de portfólio, né? Então, fiz Claro. aquela usina ali praticamente no 0 a 0, só para conseguir ter um primeiro cliente ali e já conseguir engatilhar as segundas vendas, as outras vendas, né? Então, depois dessa primeira usina aí, graças a Deus, as coisas foram deslanchando. Eu sou muito abençoado. Encontrei um vendedor aí, muito minha cara metade, coloquei de representante comercial e o cara, assim, foi um sucesso. Faz parte mais, que é o Bruno. Ajudou demais a gente aqui no começo, vendeu pra caramba. E hoje, o que a Solar Neo graças ao Bruno, que no começo pegou o chifre do boi comigo aqui e me ajudou a tocar essas vendas para frente. Essa ainda não tinha ouvido, hein? É meio minerê, chifre do boi? É, é isso mesmo. Eu Quando fico alguém pega ele aprendendo. para te ajudar. Ah, É isso entendi. mesmo. Esses dias eu tava na Genix, aí alguém me falou assim: ah, não vou chegar aí porque eu tô agarrado. Aí eu falei, como assim? Era agarrado no trânsito. Oh, mas aqui tem muita coisa. Se você conversar com a minha avó, você não vai entender metade das coisas que ela fala. Aqui em Minas a gente vai modernizando um pouco as gírias, né, para tentar trazer para o resto do Brasil, porque a gente fala igual o pessoal de antigamente, não, Não dá é outro certo. dialeto, né? Não dá. Não, muito massa. E como é que você está vendo hoje o mercado, né? Pensando assim, você é muito novo, né? Tem essa dificuldade, né, de, igual você falou logo no início, né, de passar mais credibilidade. Como é que você enxergou esse caminho, né? Então, assim, você estava lá na representação, absorveu tudo que você podia, não estava formado ainda, teve ali a coragem de abrir a empresa. Como é que foi para você esse momento, assim, da decisão e de se tornar um empreendedor de fato, sabe? Para você foi uma decisão tranquila, foi um momento difícil? Como é que foi para você? Então, eu sempre quis ter a minha empresa, sempre falei que queria ter minha empresa de energia solar. Quem me conhece sabe que sempre foi meu foco. E aí, quando eu estava chegando no fim do meu estágio, teve até uma proposta para continuar na empresa, mas estava ali no finalzinho de 2020, 2021. E aí, falei, cara, a nova lei vai ser aprovada. Se eu não der o pontapé inicial agora, depois para mim conseguir abrir no futuro vai ser muito mais difícil.
Então, o que eu tenho a perder agora? Se eu abrir a empresa, vai dar errado, vou fechar e procuro um emprego em outra empresa, estou formando, não vai faltar oportunidade. Mas se der certo, vai dar muito certo. Então, igual estou muito novo, não tinha muito a perder. Era meu sonho, falei, vou tentar, se eu quebrar a cara, o pessoal me ajuda, eu tenho fé, a gente tendo saúde, a gente corre atrás. Falei, esse é o momento. E aí, não tinha nem vendido o primeiro projeto, já arrumei uma salinha, fiz um escritório, falei, vamos, tirei assim, da época de representante de vendas, foi que o celular tava bombando muito, e eu tinha uma comissão muito boa, eu conseguia vender muito bem. Então, consegui juntar ali um pezinho de meia, e falei, vamos Olha que injetar, legal, gente. vamos montar isso aí. E aí acabou que deu certo, graças a Deus. No começo, assim, foi bem agarrado, né? Principalmente por causa de processos. Uma empresa está começando, não tem muito processo definido, porque todos os processos eram eu Eu, fazia empreendedor. tudo. Eu, empreendedor, eu empresidiário, né? Mas, assim, aí com o tempo as coisas foram dando certo, contratei mais um pessoal para me ajudar, trouxe um cara que trabalhava em outra empresa, de saber que era bom, e ele veio me ajudando. E, assim, um conselho que, se tiver alguém ouvindo o podcast aí que quiser abrir a sua empresa, escolha um fornecedor e fecha com ele. É muito importante você ter isso, porque eles vão te ajudar demais. A nossa fornecedora no começo aqui, cara, me deu uma força gigante. O nosso vendedor aí, Jairo, me ajudou demais. E às vezes o pessoal fica procurando o kit mais barato e compra aqui, compra ali, e no final, quando ele precisar de ajuda, ele não vai ter ninguém. Quando você escolhe uma empresa e fecha com ela, se precisar, ela vai estar ali para te ajudar. Então, a gente está num ramo que a gente precisa muito de parcerias. Isso é muito importante. Então, é muito importante você saber escolher bem seu fornecedor, que vai ter um pós-vendas bacana. E a gente tem que passar isso para o cliente, mas se o fornecedor do material não passa para a gente fica ali de pés e mãos atadas. Isso aí me ajudou demais, Tati. Graças a Deus, a gente fez boas escolhas aí ao longo do caminho e está dando certo. O massa, né, é que a gente acaba percebendo também, eu vejo assim, né, até os integradores estão ouvindo a gente, eu gosto de trazer mais opiniões e a gente discutir, né. Tem integrador que fala para mim, Tati, eu prefiro ter vários. A gente já teve aqui, se você ouve o podcast, teve casos a gente fala assim, olha, eu tenho 9 fornecedores, né, que me atendem. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que você pode contar, né, com 9 fornecedores ao mesmo tempo? Eu entendo que o preço é importante, né, na viabilidade dos negócios, mas eu Mas penso preço é assim, diferente de valor. e aí eu penso assim, o que que esse fornecedor está fazendo para você? Como é que ele está contribuindo com a sua empresa? Como é que ele está contribuindo com o crescimento, com a solidez da sua empresa, né? Então, assim, vocês estão crescendo juntos, é tudo só pelo equipamento? Porque se a gente for parar para pensar, né, num fornecedor tem um microinversor X, no outro fornecedor tem o mesmo microinversor X, da mesma marca. Então, assim, é só isso mesmo que cada um quer, né? Eu fico refletindo sobre isso. Não é puxando sardinha para a Gênix, mas já puxando, né? Então, o que acontece? Tem uma passagem assim, que me marcou muito. Não sei se o Jairo vai ouvir o podcast, mas isso aí foi um diferencial. Já estava fechado ali com a Genix também, mas foi o seguinte: no ano passado, deu uma chuva de pedra muito forte aqui em São João. Foi um negócio tão forte que chegou a quebrar para-brisa de carro, os carros ficaram todos amassados. É, Nossa. Isso foi, acho que numa terça-feira, à tarde para a noite. Na quarta-feira de manhã, 8 horas da manhã, o Jairo me liga: Geraldo, tava assistindo o jornal ontem, vi que teve uma chuva muito forte em São João. E aí, cara, teve algum problema? Teve algum cliente que teve o módulo quebrado? Olha só. Para Não, você, como é que foi isso? olha só, eu tava chegando, a gente tinha visto a chuva. A nossa estratégia no outro dia foi: vamos dividir as equipes, cada um pega um drone e vamos vistoriar essas usinas. Vamos ver se a gente teve algum módulo quebrado. Vamos espalhar. Tava chegando na casa de um cliente, já era o terceiro do dia. E aí eu pego o telefone e falo assim: Jair me ligando, mas a gente não tá com nenhum problema, nenhum pedido, deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu falo assim, nossa. Isso é o que o cliente sente quando você faz um pós-vendas bem feito. Então, aquilo ali, para mim, falei, nossa, isso aqui me ganhou demais. Então, para mim, não fechar uma venda com ele hoje, assim, só se o preço tiver o dobro. Porque no resto eu tento mostrar valor, tento colocar isso para o meu cliente, tento passar para ele, porque é um cara que se preocupa. Então, quando isso acontece com a gente integrador, imagina quando você faz isso com o cliente, o que você passa para ele? Por isso que um pós-vendas é importante, você tem que criar uma conexão ali com o cliente, virar um amigo, porque ele que vai indicar para o vizinho dele, para o primo dele. E aí hoje eu falo, todo mundo que eu conheço que abre empresa fala, vai para a Genix. A gente está ali no grupo, o pessoal fala assim, qual que é um fornecedor que tem? Você fala assim, gente, Genix. Mas assim, sempre isso aí me marcou demais. Desse dia em diante falei, cara, a gente realmente tem que focar no pós-vendas.
E desde uma coisa que eu tenho que agradecer muito, a antiga empresa que eu trabalhava, é que eu aprendi muito bem a fazer um orçamento. Então, colocar todos os custos ali, e uma coisa que eu agradeço demais foi ter aprendido a colocar o pós-vendas. Então, hoje a gente vai fazer um orçamento, já deixa ali uma porcentagem ali que ela vai ser gasta em pós-vendas. Fez um ano do cliente, faz uma visita para ele, mostra para ele os relatórios do que ele gerou, a economia que ele já teve. A gente deixa aqui, eu até gosto de brincar, que é o seguinte, cliente novo, a gente fica torcendo para o sistema dele ficar offline. Porque a gente fica torcendo para dar um pico de energia, uma queda de internet, para quê? Que a gente vai ver que o sistema dele ficou offline, nós vamos entrar em contato com o cara. E aí, fulano, vi que seu sistema está offline aqui, aconteceu alguma coisa? Isso aí marca o cliente, Tati. Ele fala assim, realmente, eles estão monitorando a minha usina, eles estão cuidando de mim. Essa é a sensação que passa. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Esse é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Não, e é verdade, né? Eu costumo dizer pro pessoal, não sei se você concorda também, Leonel, que o pós-venda, ele tem 3 vertentes. Então, assim, a gente tem a vertente do suporte, né? Então, meu microinversor parou de funcionar, aconteceu alguma coisa. E aí, o integrador tem que dar um tempo de resposta, né, para atender esse cliente. Uhum. Em 48 horas, sei lá, 24 horas a gente dá uma resposta, em 48 horas a gente resolve, dependendo do problema, não sei. Criar algum critério, né, de Uhum. tempo, de alerta. E aí a gente tem o pós-venda de relacionamento, que é esse que você descreveu. Então, assim, eu costumo dizer isso, né? O integrador, acho que não a maioria, talvez, não sei, mas o integrador, ele não explora essa questão do cliente receber a conta, sabe? E é justamente a fase em que você fala assim, olha, tudo que eu te prometi, eu tô Tá aqui. entregando, tá aqui. Uhum. E tem alguns integradores que fazem esse acompanhamento a cada 3 meses, a cada 6 meses, falam assim, viu, você tá gerando, viu, tá dando aquele retorno que eu te falei que ia dar. E aí isso é um relacionamento. Então, assim, depois que você instalou, depois que você tornou realidade a vida do cliente, o primeiro mês, né, é maravilhoso, ele vai ver a diferença, o segundo mês sentiu mais um pouco, o terceiro, ele amadureceu, já tem um sistema fotovoltaico, é esperado Uhum. que eu tenha essa economia. Mas o sistema ele tem uma vida longa, né? Então, assim, como é que você faz para manter o relacionamento com esse cliente? Como é que você faz para ele ficar revivendo, lembrando daquele momento, né, que você proporcionou para ele? E muitas das vezes tem um caso aqui no Boteco, eu não lembro qual que era o episódio, eu vou lembrar até o final desse. Mas teve um caso, né, em que o cliente contou o que ele fez com a economia dele durante um ano. Então, todo o valor que ele ia pagar para a conta de energia, ele foi colocando numa conta, né? E aí, no final do ano, Uhum. ele conseguiu, de fato, viajar. Então, assim, é legal você acompanhar essa trajetória do seu cliente, estabelecer esse relacionamento. E tem a terceira vertente, que é a vertente um pouco mais comercial. Então, assim, devido a esse relacionamento que você gera, você pode fixar algum programa de indicação, do tipo assim, sua indicação vale um Pix, né? E aí o cliente Uhum. seu satisfeito indica outra pessoa. Além disso, a gente também tem a questão de limpeza, manutenção, oferecer o serviço de monitoramento, enfim. Então, assim, a gente vê que o pós-venda ele é muito amplo, né? Então, a empresa que não está olhando para o pós-venda hoje, ela acaba perdendo várias oportunidades. Com certeza. A gente aqui, a gente costuma fazer a seguinte estratégia. Cliente novo, a primeira limpeza dele já é grátis. Então, a gente vai fazer o acompanhamento ali para ele falar, ó, você está perdendo aí 30% de geração, está na hora da sua primeira limpeza, vamos fazer? Isso é por nossa conta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente coloca isso em contrato para até passar mais clareza para o cliente, que todo mês eu vou acompanhar a geração dele, a distribuição de crédito dele, das contas e no aplicativo. Porque, por exemplo, às vezes ele está enviando para casa da mãe dele os créditos ali, né, energia, e está uma porcentagem que não está bacana, que ela poderia ser aproveitada de forma melhor, a gente vai falar para ele, ó, vamos alterar isso, vamos alterar aquilo. E agora, assim, uma coisa que a gente tenta focar mais é o cliente rural.
que é muito fácil fazer o pós-vendas de cliente rural. Por quê? A concessionária aqui de Minas Gerais, ela não faz a leitura todo mês, ela faz trimestralmente. Então, o que acontece? A gente fala para ele, fulano, a gente vai montar aqui para você um calendário de leitura. Todo mês, nós vamos te enviar uma mensagem aqui e falar, tá no dia de fazer sua leitura, tira uma foto aí e envia para a gente que nós vamos colocar no sistema. Então, todo mês, deu, por exemplo, dia 5, a gente já tem ali na nossa agenda, né, no nosso calendário, hoje é dia de fazer leitura de tais clientes. A gente já começa, entra em contato. O que está acontecendo aí, gente? Manda uma foto para a gente, vamos fazer leitura, e aí chegar a conta a gente já pega, já envia, porque às vezes cliente rural, pessoas mais antigas, não tem tanto acesso à informação, a gente já faz isso tudo. Isso aí marca demais. O pessoal vende. Então, hoje, claramente, 50% das nossas vendas são indicação. Então, o resto a gente é lead que vem do tráfego pago, que a gente corre atrás, mas 50% é indicação. E a gente tem que ter um pós-vendas bacana. Então, por exemplo, sempre que chove, nessa época de chuva aqui, a gente já tem uma mensagenzinha ali que já deixa, pessoal, confiram seus DPS, vai lá na sua Springbox, vê se seu DPS está ok, porque seu sistema não vai me avisar se seu DPS queimar, a gente precisa saber, então a gente já tem esse relacionamento. A gente estava até pensando em implantar esse de Indique Ganhe Pix, né? Mas a gente ainda não definiu certinho como que vai fazer, não. Mas a gente já tem um pós-vendas aqui que a gente faz, e assim, eu arrisco dizer que é o melhor aqui da região. O pessoal fica bem satisfeito. Não, muito massa. Essa questão da indicação, às vezes eu vejo que é um pouco meio tabu, né? Em que sentido? Tem integrador que fala, eu não me sinto confortável de depender só da indicação. Mas, ao mesmo tempo, eu também deixo aqui uma reflexão, não sei se você chegou nessa reflexão, nessa conclusão também, né? Que é como que isso diminui o custo de aquisição por cliente, né? Então, assim, pensa, gente, né? Um cliente que já está satisfeito, já tem o sistema dele gerando, fala para o outro, olha, pode ir que esse aí é certeza que vai dar tudo certo, satisfação e tal. É muito mais poderoso do que você ter um vendedor prospectando, prometendo, falando, confia em mim, instala comigo. E ainda mais no mercado que a gente tem hoje, que a concorrência está só crescendo. Demais, né? Uma coisa que a gente já fez aqui foi o seguinte, a gente já teve alguns clientes, né, graças a Deus, que ficaram muito satisfeitos e indicaram um monte de gente. Então, por exemplo, o que eu faço? A gente se torna amigo do cliente. E no dia da instalação eu vou lá, converso com ele, tento descobrir um pouquinho mais. E aí, por exemplo, a gente tem um cliente que ele gosta muito de churrasco. Ele adora, e ele fez um monte de indicação. A gente mandou fazer um kit de churrasco personalizado, a gente foi lá, entregou para ele, falou para ele, não, que legal essa parceria, você ficou tão satisfeito com o sistema que está indicando para os seus amigos, para os seus familiares, então aqui a gente também quer manter essa parceria, porque às vezes o Pix é bacana, mas às vezes o cliente fala assim, nossa, ele tirou um tempo da vida dele para pensar em fazer alguma coisa que eu ia gostar para me dar, realmente. É a história ali do Jairo. Ele tirou um tempo ele viu uma necessidade nossa, tirou um tempo e me ligou. Então, a gente tenta fazer isso também. Então, todo cliente nosso que começa a indicar assim, a gente vê, ou a gente traz para o time, a gente já trouxe, já aconteceu também, a gente viu, peraí, esse cara está indicando muita gente, vamos trazer ele para o time, vamos colocar ele aqui no time de representantes comerciais, ou a gente pensa em algum sistema desse aqui. Mas acontecem as bonificações, sim. Não, muito isso aí acaba estimulando, né? Com certeza, com certeza. E me fala uma coisa, Leonel, para você manter, né, essa estrutura de pós-venda, hoje como é que é a nossa empresa? É uma pessoa, é duas? Como é que você... Não, a gente tem uma pessoa que fica só por conta. Ela vai ficar por conta tanto do monitoramento dos sistemas no aplicativo, das contas frente à concessionária e do pós-vendas mesmo de atendimento ao cliente. Tudo que precisa é uma pessoa que fica por conta disso para resolver. Mas é um investimento que eu acho muito válido. A gente tem visto que traz muito retorno, o pessoal fica bem satisfeito e é a satisfação do cliente que importa, né? No final quando ele estiver comparando os orçamentos ali, preço é uma coisa muito diferente de valor. Então, se você conseguir agregar valor ao seu produto final e mostrar para ele tudo isso, você consegue vender mais fácil, né? Não, com certeza. Eu perguntei porque tem muito integrador que fala para mim, Tati, minha empresa não tem pós-venda porque é caro, porque eu vou ter que investir muito. E aí você vê que com uma pessoa você já está fazendo ali toda essa diferença. Então, assim, fica o resultado, fica o recado, gente. Gente, vale a pena. Façam isso aí, façam um mês, vocês vão ver a diferença que vai dar. E qual que é o perfil da pessoa que está com você? Assim, até para o pessoal entender, você preferiu contratar um engenheiro, você preferiu contratar alguém que não é da engenharia, alguém que é mais voltado para vendas, por causa da comunicação? Como é que você viu isso? Então, eu acho o seguinte, quando você vai colocar alguém para trabalhar com você na sua empresa, a pessoa ela tem que ter valores parecidos.
Então, a primeira coisa que eu procuro é uma pessoa que tenha os valores parecidos com os meus, que entenda que pós-vendas é importante, e que ela fala assim, se eu estivesse fazendo um sistema na minha casa, como que eu gostaria que fizesse? Então, isso é a primeira coisa, procurar uma pessoa com esse perfil. E aqui a gente é muito abençoado, porque a gente está numa cidade que tem a Universidade Federal de São João del Rei. Então, a gente consegue pegar vários estagiários ali, várias pessoas saindo da engenharia elétrica. Às vezes a pessoa não está formada ainda, mas já tem uma noção muito boa e quer trabalhar na área. Então, a gente consegue escolher isso bem. Então, hoje o rapaz que faz essa parte para nós do pós-vendas, ele está cursando engenharia elétrica, está no 5º período, e ele já cuida dessa parte para a gente. Nossa, que bacana, né? E como é que você vê hoje, né, com o atual cenário, né, o último episódio do Gustavo da Fotolimp, ele falou muito sobre essa questão da alta de juros, das formas de pagamento, né? Como é que você vê hoje essa relação com o cliente final? Como é que ele está preferindo comprar equipamento? Para você está sendo mais fácil via financiamento? Ou esse ano esquece, não está sendo mais via financiamento? Como é que está essa parte financeira assim, do mercado na sua visão? Realmente, a taxa de juros está muito alta. Não está ficando tão mais atrativo quanto era no passado em relação ao payback, né? Justamente por causa da taxa de juros. Mas hoje, é o que eu falei, parcerias. Então, a gente fez parceria já com a cooperativa aqui da nossa cidade, e o cliente vem aqui no escritório, ele tem interesse, a gente consegue fazer o financiamento para ele aqui no escritório, coisa de 2 horas, o financiamento está pronto, ele já sai com a conta aberta na cooperativa, o financiamento aprovado, e uma taxa, sim, não é a melhor taxa do mercado, mas é uma taxa que consegue ser boa. Quando a gente coloca para o cliente, você vai estar pagando um pouquinho a mais que você paga de conta de luz hoje, só que por 5 anos. Depois disso, o sistema é seu, um sistema que vai durar aí, no mínimo 25 anos. Então, realmente diminuiu. Hoje, a gente está com uma taxa um percentual muito grande da pessoa pagando à vista. Então, os clientes estão preferindo pagar à vista do que eu fazer o financiamento. Mas, então, assim, mas também é questão de público, né? Questão de para quem você está aparecendo, quem que é o público que está te procurando. E quando o cliente precisa de financiamento, volto no ponto da parceria. Faça uma parceria com a cooperativa, com o banco, que eles vão te dar essa assistência. Então, você consegue passar confiança para o cliente fala assim, não, realmente, você tem que mostrar para ele, meu produto tem valor, a gente está te vendendo um produto bom, um dos melhores do mercado, uma instalação de uma equipe qualificada, uma equipe de engenharia qualificada, com pós-vendas excelente, e você vai pagar uma diferença muito pequena em relação à taxa da CEMIG por um período, depois é seu. A analogia que eu faço é o seguinte, você prefere pagar o aluguel ou pagar um financiamento de uma casa que é sua? Então, o cliente vem no escritório, essa estratégia que a gente utiliza e, assim, realmente caiu em relação ao ano passado, já era esperado. Agora, a gente tem visto aqui, do meio de março para cá, as vendas estão voltando. Então, já está voltando mais ou menos o que estava, já deu uma subidazinha. Não está as mil maravilhas que estava no passado. Uau, mas está bom. E isso é uma construção, né? O pessoal bateu muito na tecla da taxação, e agora isso ficou na mente do cliente. Agora a gente tem que trabalhar para tirar isso, né? Mostrar para ele que ainda vale a pena, que é um investimento bom. Aí tem empresa que, assim, mostra como que era a conta antes da taxação, né? E depois. Gente, esse não é o caminho. Vamos mostrar para o cliente a economia que ele vai ter agora. O que era antes não importa mais. Tem que mostrar para ele, hoje sua economia com o atual cenário, se você instalar, é essa. Você vai estar economizando, você não vai estar pagando para instalar. Se você conseguir mostrar isso para o cliente, você vai conseguir converter a venda. E, assim, uma ferramenta que tem ajudado bastante a gente nisso é o tráfego pago. Porque, às vezes, como é uma cidade mais pequena, São João del Rei tem 100 mil habitantes. Às vezes o cliente não compra com a gente necessariamente no primeiro momento no tráfego pago, mas só dele estar vendo os vídeos da gente rodando no Instagram, no Facebook, que ele já vai ficando na cabeça dele. Isso, ele já vai fazendo aquela associação. Quando ele virar um lead e chegar para a gente, ele já vai estar com aquilo trabalhado na cabeça dele. Então, acho que é importante os integradores terem essa visão e as fornecedoras também. Porque fornecedor hoje, eles investem muito mais do que nós integradores em tráfego pago, marketing digital, essas coisas. Então, se a gente começar a trabalhar os clientes, mostrar para eles a diferença que vai ter de fato, eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir virar o jogo. Não, muito bom. E por falar em tráfego pago, você acertou de primeira, contratou uma agência e deu bom, ou você aprendeu também? Como é que é para você essa parte do marketing? Opa, desculpa atrapalhar a conversa, mas no começo do episódio eu falei sobre o Minas Solar e eu quero reforçar o convite. O Sebrae, em parceria com a Genix, está promovendo um Minas Solar, que tem como objetivo inserir de forma competitiva e sustentável pequenos negócios de Minas Gerais na cadeia de geração distribuída de energia solar fotovoltaica.
Você vai acompanhar as visões dos especialistas referências no setor, discutindo sobre o mercado, oportunidades, novos modelos de negócio, gestão, empreendedorismo e muito mais. Adquira já o seu ingresso. A próxima edição ocorre nos dias 27 e 28 de abril, na minha segunda casa, Belo Horizonte. Eu te espero lá, hein? Então, na antiga empresa que eu trabalhava, de estagiário, né, eles tinham tráfego pago e eu via que era um investimento muito alto e dava pouco retorno. E eu via eles falando, nossa, mas eles vendem tão pouco com tráfego pago, será que realmente vale a pena? E aí, quando a gente começou a empresa, a gente estava com 3 meses, eu falei, não, realmente a gente vai precisar tentar Ter alguma buscar coisa nova, aqui. ter alguma coisa. Aí no começo, ali no perfil ali de eu presidiário, né, eu mesmo que comecei a estudar o tráfego pago e tal, consegui fazer uma venda através do tráfego pago que eu fiz. Olha Falei, "Pô, mas só, e foi uma venda boa, gerou várias indicações, um cliente bom, mas falei, não tem tempo. Chega um momento que a gente tem mais que administrar, que gerenciar, e tem que começar a delegar algumas coisas. E a gente contratou uma agência. No começo, até a gente acertar os criativos foi meio difícil, sabe? difícil. A gente gravava uns criativos assim. O tráfego pago é uma coisa que a gente não entende, né? Os vídeos que a gente achava que ia ser um sucesso não davam resultados, e aí a gente, um dia, gravei um vídeo em cima de um telhado, nada a ver, e falei, a chance desse vídeo dar certo é zero. E foi o vídeo que mais entregou, e aí a gente mudou a pegada dos vídeos hoje do tráfego pago, e tem entregado bem. Mas a gente gastou ali uns 3, 4 meses ali, só no Penando. mais ou menos ali, até conseguir acertar a mão. Olha só. Eu acho interessante do tráfego pago, né, que ele não tem uma promessa, né, Leonel? A gente vai investir no gestor, né, de tráfego ou na agência, enfim, e vai apostar que ainda investe, né? Tem o trabalho da pessoa que faz a gestão e ainda vai Uhum. apostar se vai dar certo ou não. Então, assim, pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. E a gente tem um fator na Solar que são os curiosos, né? Então, assim, a sua cara foi ótima. Nossa, tem demais. Aí o pessoal vem, isso é aquecedor? É um desconto na conta de luz? Onde que eu faço inscrição? É isso mesmo. Você vê assim que tem curiosos mesmo, né? Então, assim, não tem Uhum. chance de fechamento. Mas, em contrapartida, eu fico pensando que se você fizer uma venda, acaba pagando a operação. E Sim, com nesse certeza. caso que você comentou, né? Pagou a operação e ainda rendeu mais indicações. Então, assim, sabe? Eu acho que é muito uma questão de estratégia. Foi igual você falou. Bom, às vezes o cliente não vai clicar. Eu acho, né, gente? Não sei se você concorda também. Mas você vê lá um anúncio, energia solar. A gente sabe, sei lá, vamos pensar aqui que o ticket médio de um kit, sei lá, seja. Vamos supor que você está anunciando algum kit de 30 mil reais. Não é um Uhum. produto barato para você clicar lá no arraste aqui e efetuar a compra como se fosse, sei lá, uma cervejinha. Uhum. Então, é uma decisão, né? Exige uma venda consultiva. E aí eu achei muito bacana essa estruturação que você falou. Poxa, eu posso não vender logo de cara com clique, mas eu estou vendendo a minha empresa, né? O nome dela tá ali, a reputação dela tá latente, né? Então, eu achei bem bacana a sua perspectiva. Teve até um episódio curioso que aconteceu semana passada, que foi o seguinte: veio um lead do tráfego pago, fechou a venda, fechamos para ele, a gente nem instalou o sistema dele, tá para chegar o material, e ele fez uma indicação. Chegamos na indicação, o vendedor chegou lá, falou: ah, vocês são aquela empresa, aquele rapaz do telhado que fica passando no Instagram, né? Então, Olha assim, só. o cliente já conhecia a gente, já conhecia a empresa, não tinha pedido orçamento e veio por uma indicação do tráfego pago. Então, todas as vendas que a gente faz por indicação de cliente que veio pelo tráfego pago, quando eu vou colocar ali no custo final, eu jogo essa estatística no tráfego pago. Porque é um cliente que eu não chegaria se não tivesse. Você vai sair de porta em porta descobrindo quem quer energia solar? Não vai. Então, você precisou da indicação. Então, eu coloco no mesmo bolo ali. Cliente que veio diretamente do tráfego e cliente que foi indicação de quem veio do tráfego. Para a gente fazer no final do mês a comparação do que a gente investiu e o que retornou, né? Isso é Então, muito sempre coloco nesse... interessante. Desculpa, te cortei. Não, não. É a cerveja, já vai fazendo a gente atropelar o outro, né? É o efeito. Eu acho muito interessante essa perspectiva que você trouxe de métricas também, Helena. Eu vejo que o pessoal peca um pouco.
Então, assim, às vezes você investe em tráfego, mas também não mensura, né? O que tá saindo, o que tá Tá entrando, só injetando, né? só injetando. Uhum, E até mesmo as vendas de uma forma geral, né? Então, assim, igual você colocou, né? 50% das minhas vendas, meu faturamento é indicação. Será que quem tá ouvindo a gente tem essa métrica, assim, tá conseguindo uhum, avaliar o próprio funil, né? Eu falei muito no meu Instagram essa questão da oxigenação de funil. Então, assim, ano passado, né, quem fechou, fechou, e quem não fechou, você falou para essa pessoa em algum momento, não para causar terrorismo, mas você explicou, olha, o uhum, atual cenário é esse, você fechar até dia 6 é o melhor dos mundos, não é que acabou, mas, né, é o melhor dos mundos. uhum, E aí, para você voltar para esse cliente agora e falar assim, e aí, vamos fechar? Eu vou falar, ué, mas você falou que lá era o melhor dos mundos, e agora, né? Então, é uma barreira, você tem que falar com o cliente, mas é uma barreira. Agora, igual você falou, se você oxigena o seu funil e aí você traz novos consumidores finais, explica, olha, instala energia solar, esse é o benefício, essa é a conta, essa é a economia. É diferente de você falar assim, eu vejo muitos integradores falando, ainda vale a pena instalar energia solar? A própria pergunta já soa negativa, sabe? uhum. Realmente, é porque o pessoal ficou batendo muito nessa tecla, né? Então, assim, às vezes o cliente também é muito fechado. Às vezes o cliente está ali com um monte de orçamento, não te dá a oportunidade de sentar com ele, conversar e explicar. Porque todos os clientes que a gente conseguiu sentar e explicar o ano passado, nem todos fecharam, mas todos estiveram dispostos a fazer o seguinte: faz a homologação. Se você conseguir homologar, a gente fecha a venda. Então, teve cliente que estava brigando com outra empresa há um ano e a outra empresa não conseguia homologar o sistema do cliente. A gente chegou, pegou, acho que foi no dia 2 de janeiro, pegou a documentação dele e enviou homologado. Então, assim, quando você consegue sentar frente a frente com o cliente, você consegue converter essa venda. Porque a gente, voltando aqui no assunto do tráfego pago é uma vitrine. Você está passando ali no shopping, está vendo uma roupa ali, você vai decidir para entrar para comprar. O que vai mandar? O atendimento que você vai ter, a qualidade do produto e o preço é lá no final. E o tráfego pago é isso, ele vai trazer o cliente. Se você teve a oportunidade de sentar com ele, aí você vai explicar a questão do que vai mudar, do que mudou. Hoje a estratégia é outra, esse negócio aí de falar ainda vale a pena, e você já soa, igual você falou, negativo, né? Então fala assim, ó, hoje a sua economia é essa. Não quero saber do passado, quem vive de passado é museu, vamos tocar para frente, né? Ó, a economia hoje é essa, a economia existe, é um investimento que ainda vale a pena, entendeu? E assim, para a maioria dos clientes residenciais, ainda vale muito a pena. Mudou pouca coisa com a taxação, né? Assim, da grande maioria dos clientes residenciais. Claro que tem um ou outro ali que tem um consumo exorbitante, que vai fazer uma diferença grande, né? Mas, assim, ele está muito viável. E Não, aí é o que eu muito estou te massa. falando, a gente tem que bater na tecla do cliente. E aí, não sei qual que é a estratégia que o pessoal usa aí para tráfego pago, né? Mas aqui em São João do Rio, o pessoal gosta de ver a galera em cima do telhado. Então, sempre que está tendo uma obra, a gente sobe no telhado, leva lá o microfonezinho, grava um vídeo, fala, essa usina aqui vai gerar tantos mil de economia por mês, ele vai poder fazer uma viagem, pagar uma faculdade, fazer tal coisa. Isso aí traz muito resultado. Você Se só falar sabe que que vai ter uma economia, não não gera rola, muito, né? né? É. É, isso que eu ia falar. Eu acho que esse criativo chama atenção porque ele é uma quebra de padrão, né, também. Então, assim, você vê uma. Imagina, você tá lá no seu Instagram, sei lá, você tá andando nas redes sociais, e aí você vê alguém em cima de um telhado, né? Chama atenção. E aí, quando você vai ouvindo a pessoa falar, a pessoa mostrando, né? A gente vê que é mais palpável, né? Você tá vendo uma pessoa ali fazendo a instalação, sabendo do que fala. Então, eu acho que esse criativo deve converter bastante mesmo. Não, os primeiros criativos que a gente fazia, a gente estava aqui no escritório, engomadinho, de camisa social, na frente do módulo, né? Mostrando e tal, gerava muito pouco. Aí um dia, fui vistoriar uma obra, né? Falei assim, vou gravar um vídeo diferente aqui, mandar pra galera lá do tráfego para ver o que eles vão achar. E aí gravei um vídeo, estava preparado, estava sem microfone, estava sem capacete, estava de óculos, um óculos escuro. E falei, vou gravar esse vídeo aqui para ver o que dá. Assim, o vídeo, se você parar para analisar, todo errado. A chance dele dar certo era zero. E aí, o pessoal colocou o vídeo e o vídeo começou a chamar atenção, começou a gerar muita visualização, o pessoal interage bastante, enviar mensagem. E aí, peraí. Aí a gente foi olhar as métricas, né, o CPA e tal, daquele vídeo, falou, não, esse vídeo aqui tá convertendo, tá entregando, vamos gravar mais vídeos nessa pegada. E aí, então, hoje a gente deixa sempre 4 vídeos, 4 campanhas ativas no tráfego pago, e 3 delas são em vídeos nessa pegada. Aí Olha a gente só, deixa um vídeo de depoimento de cliente no tráfego pago, que porque o legal. depoimento do cliente ele é importante, ele passa confiança. Então, tem sempre 4 vídeos. 3 vendendo a marca, né, vendendo o produto da SolarNel, e um vendendo o depoimento do cliente satisfeito.
Então, a gente tem sempre essas campanhas ativas. O legal é que você faz um conjunto, né? Então, quem viu o primeiro vai ver vai ver toda essa cadência, né, de criativo. Reforçando a marca, né? Muito bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar, né? Tem integrador que já falou para mim, Tati, é uma dificuldade que eu tenho de fazer o cliente dar um depoimento para mim, enviar um depoimento para mim. Você tem alguma técnica, alguma dica que você dá para esses integradores? Porque assim, eu vejo com muita facilidade. Oi, você gostou, gostei. Você pode, né, gerar um depoimento, falar como é que foi a sua experiência com a gente. Mas de fato tem vários fatores, né? Às vezes o cliente ele tem vergonha de gravar, não sei. Como é que você lida com isso, Leonel? Realmente isso aí a gente vai voltar naquele ponto de criar um vínculo com o cliente, né? Tem cliente que você não precisa nem perguntar, que você sabe que ele não vai querer gravar, pelo perfil da pessoa, e já tem cliente que eles são mais falantes, né? São mais comunicativos, e já gostam mais você já vê ele ali no Instagram, que grava story, que fala assim, peraí, esse cliente aí, ele já é um cliente ali que ele tem o potencial de fazer isso. E aí você já oferece para ele, fala assim, ó, grava um vídeo pra gente, a gente vai te dar uma limpeza bônus aí, a gente vai te dar uma manutenção preventiva em tal data, e você tem que oferecer alguma coisa em contrapartida para o cliente, né? Você já chegou e almoçou de graça em algum lugar? Só em casa de família e amigos, né? Não existe almoço grátis. Então, os clientes eles têm boa vontade de gravar, mas você tem que oferecer alguma coisa em troca, mostrando que é uma parceria. Você vai se beneficiar do depoimento dele, mas ele também tem que ter algum benefício, né? Eu acho que, assim, se a gente está crescendo, vamos crescer todo mundo junto. Isso tem funcionado, graças a Deus. Muito massa. E outra coisa, é fácil falar de um produto que você gostou, né? Isso é verdade. Se você gostou, né, é isso que eu não vejo muita dificuldade. E assim, às vezes o cliente, né, ele tá sem tempo para gravar, ou ele não gosta de gravar, mas ele pode mandar via texto também. Assim, acho que pode diversificar formatos. Eu já vi muito o caso do cliente mandar áudio, né, no WhatsApp, então você pode extrair também desse formato, acho bem bacana. E sabe uma estratégia que a gente utiliza? Por exemplo, o último depoimento que a gente gravou, aí o cliente falou, mas o que você quer que eu fale? Assim, quero que você conte a sua experiência. Eu não quero te falar o que você vai falar. Eu quero que seja uma coisa real, o que você sentiu, o que você gostou, o que você achou do nosso trabalho. E aí é isso que a gente vai colocar. Não quero te falar que, fala que a nossa empresa é boa por causa disso e disso. Não. O que te fez fechar com a SolarNel? O que te levou a isso? Como que foi o nosso pós-vendas? O que você achou? Me conta essa história. É isso que eu peço para o cliente. E depois a gente pega as melhores partes e edita. Mas eu não vou chegar com um script pronto para ele ler. Eu acho que isso aí fica muito robotizado e não passa tanta confiança. Uma coisa que eu tenho visto é que hoje em dia você vai comprar algum produto, já vem um atendimento robotizado, né, automático, e as pessoas elas querem mais humanizado, mais humanização. E essas coisas, assim, elas geram muito valor, né? O cliente, ele... como é que eu vou explicar? O cliente, ele gosta mais disso. Você é muito melhor atendido por uma pessoa do que por uma máquina. Sim, com certeza. Então, você se identifica muito mais. Acho que até por isso que nos vídeos que a gente começou a gravar do tráfego pago, que era muito robotizado ali, não gerava tanto resultado. Quando a gente começou a falar mais na língua do povão, tá ali em cima do telhado, começou a gerar mais resultado. E é isso que o cliente quer, ele está se enxergando na pessoa, né? Então, a gente deixa assim, ó, fala o que você achar, tiver vindo do coração, se foi bom, se foi ruim, a hora é agora. Muito bom. E por falar nisso, né, a que ou a quem você brindaria hoje, Leonel? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né, não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Olha, hoje eu vou brindar principalmente a quem está com a SolarNel o tempo todo, que hoje eu destacaria em 2 grupos, né? A nossa equipe SolarNel aqui e os nossos parceiros, fornecedores, né? Principalmente a Genix, que é o principal aqui hoje, que pegou a gente desde o começo ali, e o que eu precisei, sempre me deram um pós-vendas bacana, falaram, não, se você precisar pode contar com a gente, e realmente já teve vez da gente precisar, eles estarem ali. Então, hoje tudo que a gente tem são graças aos nossos apoiadores, né? Tanto aqui de dentro quanto de fora da empresa. Muito massa. Prazer receber você aqui, adorei conversar com você, conhecer a sua história. Me identifiquei, porque a gente que é novinho sofre. Nossa, demais. Tati, só para contar uma coisa que eu passei aqui, foi uma história assim, foi um perrengue, tá? A gente tava
um mês e meio de empresa, pegamos uma cooperativa de leite, um laticínio, para fazer o projeto. E aí a gente foi fazer o orçamento, fizemos um projeto assim, tudo que eu tinha de conhecimento técnico e Você colocou tudo lá. que eu coloquei lá. A gente foi com o drone um dia, fez um mapeamento do local, fizemos uma simulação em 3D, assim, chegamos para apresentar para o gestor da cooperativa, e ele falou, nossa, já teve muita gente que passou aqui para me vender energia solar, mas ninguém me passou tanta confiança, tirou tantas minhas dúvidas igual você. Na hora que ele falou isso, eu pensei, nossa. Nossa. Para uma empresa que estava começando, era um projeto de mais de 800 mil, ia fazer toda a diferença ali. E eu falei, nossa, na hora que ele falou isso, eu pensei, não, graças a Deus vai dar certo, né? Aí ele viu a logo da nossa empresa na camisa e falou assim, nossa, que bacana essa logo de vocês, é franquia? E aí eu sou muito transparente, sabe? Aí eu contei para o cliente a história, que a gente estava começando, e ali que eu perdi ele. É mesmo? Aí, porque como que você vai dar 800 mil na mão do menino? Aí, nesse dia, foi a mudança de Leonel para Geraldo. Olha só. Que triste, então, gente. Não, mas realmente, se a gente parar para analisar o ponto dele, é uma empresa que está começando, você vai investir uma quantidade alta, e se daqui a um mês a empresa fecha? É um Né? valor, né, expressivo. É difícil a gente ver aqui no nosso... Eu vejo muito integrador falar, o cliente, né, tá querendo fechar com mais barato e tudo mais, mas tem todo um contexto, né, gente? O ticket do produto que a gente trabalha é muito alto. Com certeza. Mas isso aí me deixou triste, feliz. Feliz porque eu entreguei o meu melhor, o cliente reconheceu, eu perdi ele no tempo da empresa. Se eu tivesse numa empresa aí com 2, 3 anos de mercado, a gente Já estava teria fechado... garantido. Já estava garantido. Então, assim, eu sei que eu dou o meu melhor para todo cliente. Se o cliente vem aqui fazer um orçamento para 4 placas, para 1.000 placas, para 1.000 módulos, a gente vai estar em cima, vai dar o máximo. A gente vai na casa do cliente, vai visitar, e o cliente quer isso, ele quer ser bem atendido. E é uma dica que eu dou aí, gente. Atendam bem seus clientes, isso aí faz muita diferença. Mas faz parte. Não, muito incrível. Muito obrigada, viu, pela sua participação, foi incrível. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem aí, gosto muito de falar. Se deixar, eu falo de solar o dia inteiro. É para isso que a gente tem o Boteco Solar, vai. Então, se Deus quiser, esse ano lá na Intersolar, vamos tomar mais uma. Opa, com certeza. Tá combinado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?